Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para a nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, amigos! Vamos para mais um Evangelho no Lar. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bem-aventurados os puros de coração. O Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por pensamento. Adultério. A palavra adultério empregada aqui não deve ser entendida no sentido restrito de sua acepção, mas sim no sentido bem mais amplo. Jesus empregou-a muitas vezes para designar, por extensão, o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Pois quem se envergonha de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos anjos e santos na glória do seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos. Está no pensamento também, pois quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. É o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio dá margem à seguinte indagação: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Aqui cabe uma importante distinção a ser feita. À medida que progride na vida espiritual, a alma que enveredou no mau caminho se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a menor ou maior boa vontade empenhada pelo seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas, se ela realmente quiser depurar-se, até mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma oportunidade de progredir, pois o repele energeticamente, como se desejasse apagar uma mancha que possui. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após ter resistido, se sentirá mais forte e feliz com a própria vitória. Ao contrário, aquela que não tomou boas resoluções busca uma ocasião para praticar um mau ato e, se não conseguir consumá-lo, não é por sua vontade, mas pela falta de oportunidade, tornando-se, por isso, tão culpada quanto se o tivesse praticado. Em resumo, na pessoa que não concebe sequer o pensamento do mal, o progresso foi realizado. Em outra, a quem esse pensamento ocorre, mas que o repele, o progresso está em vias de realizar-se. Finalmente, naquela que tem tal pensamento e sente prazer com isso, o mal ainda está no auge de sua força. Numa, o trabalho está feito, noutra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas variantes ao avaliar a responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. O Livro dos Espíritos, pergunta 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como se uma voz vos falasse. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. Aliás, para vós, essa distinção não tem grande importância, e muitas vezes é útil não conhecê-la. O homem age mais livremente. Se ele se decide pelo bem, o faz espontaneamente. Se toma o mau caminho, há nisso maior responsabilidade. Então, amigos, essa passagem mostra que o pensamento, os nossos pensamentos, eles são o início de tudo.
As nossas ações são frutos daquilo que ocorre no nosso pensamento. Então, não é porque a gente pensou uma coisa errada, não necessariamente a gente fez aquilo, mas ainda assim, se a gente está alimentando esse pensamento, a gente está fazendo um ato equivocado, a gente está cometendo um equívoco que vai ter consequências na nossa vida. Porque apesar da gente não poder ver, não poder tocar os nossos pensamentos, na dimensão espiritual eles têm forma, têm cheiro, têm vibração, e eles atraem energias e outros irmãos, outros espíritos que vibram nessa mesma frequência. Então, assim, muitas vezes a gente ainda não consegue não pensar alguma coisa, porque a gente ainda está num nível evolutivo que, como que disse aqui no texto, o trabalho ainda não está feito. A gente ainda não está 100% evoluído, então a gente ainda está em progresso. Mas para acontecer esse progresso, para que a gente melhore, a gente precisa não alimentar mais os pensamentos que são ruins. Então, se veio na sua cabeça uma coisa que você gostaria de fazer, mas que não é certa, não, a gente não tem que alimentar, não tem que ficar pensando mais naquilo. A gente precisa substituir esse pensamento por um outro, pela razão de que aquilo não é certo. Ou quando a gente pensa muito mal de uma pessoa, porque a gente está com raiva ou qualquer coisa do tipo, a gente não pode alimentar esse pensamento. Faz mal, antes de qualquer pessoa, faz mal para nós mesmos. Então é importante que a gente perceba a qualidade dos nossos pensamentos para que a gente possa não alimentar aqueles que são prejudiciais à nossa saúde mental, energética e espiritual. Será que a gente vem fazendo isso? Quais as qualidades dos pensamentos que nós temos alimentado? Fica a reflexão. Até o próximo Evangelho, amigos. Um abraço.